Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Eduardo Bassoli, professor de Física da Turma ITA, e hoje a gente vai resolver a questão 5 do Simulado Nacional. Bora lá então! Em uma região plana, um objeto é lançado obliquamente em t igual a 0. Durante o voo, uma ventania fornece uma aceleração horizontal a para o objeto por ΔT segundos no mesmo sentido do movimento. Se a ventania inicia no instante t igual a t0, considere as seguintes afirmações. Então vamos entender exatamente a situação antes. Eu tenho um lançamento com uma certa velocidade inicial v0, que não foi informado esse parâmetro, então provavelmente a gente não vai ter que fazer nenhuma conta, ok? O ângulo de lançamento θ, a aceleração da gravidade g, ok, uma constante, e a aceleração horizontal, no caso para a direita, porque está no mesmo sentido do movimento, ok? E ele diz no enunciado que é horizontal. Agora, tem uma observação muito importante sobre essa aceleração a. Ele diz que ela só atua durante o intervalo ΔT e também ela começa em um certo instante t0. Então ela começa no instante t igual a t0 e ela vai até o instante t0 mais ΔT, ou seja, ela atua durante o intervalo ΔT, porém ela começa em um certo instante específico. A gente vai ter que analisar, provavelmente, qual que é a influência de cada um dos parâmetros, ok? Vamos lá. Item 1. O tempo de voo independe de ΔT, t0 e a. Essa é a primeira afirmativa. E por que essa primeira afirmativa ela é verdadeira? Então, primeira afirmativa, verdadeira. Verdadeira. E o motivo disso é que o tempo de voo só depende da componente vertical do lançamento. Ou seja, qualquer coisa que esteja acontecendo na horizontal não vai alterar nada no tempo de voo, porque o tempo de voo é 2 vezes a velocidade inicial em y dividido pela aceleração da gravidade, que no caso é a aceleração vertical. Se esse vento, essa ventania, tivesse alguma componente na vertical, aí sim ela conseguiria alterar o tempo de voo. Por quê? Porque ela estaria alterando a aceleração na vertical, tudo bem? Como só tem a aceleração da gravidade, o tempo de voo não é alterado devido à ventania, ela só vai alterar algo que acontece na horizontal, no caso o alcance horizontal, tudo bem? Então a primeira alternativa, verdadeira, ok? Segunda afirmativa, para A e ΔT fixos, o alcance horizontal do lançamento diminui linearmente com t0. Vamos ler a terceira afirmativa porque a gente vai ter que fazer algumas contas aqui. A terceira fala o seguinte, existem ΔT, t0 e a, tais que a distância percorrida horizontalmente antes da ventania é igual à distância percorrida horizontalmente depois da ventania, ou seja, ele não está olhando durante a ventania, somente antes e somente depois. Agora, percebam que ele está dizendo, existe algum ΔT, algum t0 e um a, ou seja, uma combinação desses parâmetros que vai fazer com que isso aconteça. Agora, vamos entender o que os parâmetros a, t0 e ΔT vão influenciar no alcance horizontal. Por isso, eu fiz um gráfico aqui, eu ainda não preenchi ele, de como varia a velocidade horizontal, ou seja, a velocidade em x, com o tempo. Então vamos lá. Antes, deixa eu deixar aqui. Acho que para. Antes da ventania, a minha velocidade horizontal ela é constante. Eu vou chamar ela de u. Eu não vou usar v0 cosseno θ, só para simplificar mais as minhas expressões. Percebam que nenhum item pede que a gente confira uma conta, então não importa como você chama cada parâmetro, ok? Então, antes da ventania, eu vou ter uma velocidade horizontal constante. Tá aqui, a velocidade horizontal constante. Eu vou chamar de u. Tudo bem? Agora, digamos que seja esse aqui o instante t0. Então, esse aqui é o instante t0, certo? A partir desse instante, começa a atuar no meu objeto uma aceleração horizontal constante para a direita. Ou seja, eu vou aumentar a minha velocidade horizontal linearmente, com o tempo. Tudo bem? Então, eu vou aumentar de t0 até t0 mais ΔT. Porque ela inicia no t0 e ela atua durante o intervalo de tempo ΔT, certo? A partir desse instante, ou seja, t0 mais ΔT, eu vou continuar com velocidade constante. Por quê? Porque a ventania parou. Ou seja, eu vou continuar com velocidade constante, que é a nova velocidade final. E ela vai até o fim do meu lançamento oblíquo. Eu vou chamar de Tzão aqui, que é o tempo de voo que a gente calculou ali. Ok? Você pode colocar tempo de voo aqui se você achar melhor. Tudo bem? Agora, quem é essa velocidade aqui? Quem é essa nova velocidade horizontal depois da ventania? Opa, que ficou um pouco torto. Eu comecei com u e atuou durante um intervalo de tempo ΔT uma aceleração a. Ou seja, essa velocidade aqui é u mais a ΔT. Tudo bem? Porque a gente tem o movimento
uniformemente variado, com aceleração horizontal constante, ok? Percebam que a gente não está preocupado com o que acontece na vertical, beleza? Agora, a gente consegue mais rápido fazer o item 3. O item 2 vai exigir que a gente faça algumas continhas. O item 3 fala, vamos lá mais uma vez, que existem ΔT, T0 e A, tais que a distância percorrida horizontalmente antes da ventania, ou seja, até aqui, seja igual à distância percorrida horizontalmente depois da ventania, ou seja, aqui. Agora, para que isso aconteça, basta que a área de 0 até T0 seja igual à área de T0 mais ΔT até o T, que é o tempo de voo, tudo bem? Agora, percebam que se a gente ajustar esse T0 aqui e esse valor de A, a gente claramente consegue que essa região aqui tenha a mesma área daqui. Claro, como eu não forneci quem é o U, ou quem é o G, quem é o tempo de voo, esse tipo de coisa, a gente não consegue fazer essa conta exatamente. Agora, como o item 3, ele só pergunta se é possível porque basta que U vezes T0, porque a área num gráfico de velocidade por tempo vai dar a variação da posição, então basta que U vezes T0, essa área aqui, seja igual a essa área que é Tζ menos T0 mais ΔT, certo? Então Tζ menos tudo isso, que é o tamanho dessa base, vezes essa altura, que é esse retângulo, ou seja, U mais A ΔT, isso vezes isso, seja igual a isso vezes isso, ou seja, é possível. Então o terceiro item é verdadeiro. Vamos colocar aqui que o item 3 ele é verdadeiro, e aí a gente vai para o item 2, que a gente precisa fazer algumas contas. Verdadeiro. Tudo bem? Então vamos lá, o segundo item, para A e ΔT fixos, ou seja, dado um A fixo, um valor, ele deu um valor lá, 2 metros por segundo ao quadrado, por exemplo, e um certo ΔT, não sei, 2 segundos, alguma coisa assim. O alcance horizontal do lançamento, ou seja, toda essa distância horizontal percorrida, que equivale a toda essa área aqui, do 0 até o T, ele vai diminuir linearmente com o T0. A gente percebe que isso tem influência, né? Porque à medida que você puxa o T0 para cá, você vai aumentar a região que tem uma velocidade maior, ok? Se esse T0 for lá para o fim, o que acontece é que a ventania ela vai durar só um finzinho, e esse tempo que ele passa com uma velocidade final maior vai ser menor, ok? Ou seja, onde começa a ventania tem influência, porque isso vai mudar, como eu acabei de falar, o tempo em que ele vai ficar com velocidade maior, depois que a ventania parar, ok? Agora a gente tem que fazer algumas contas. Como eu disse, o alcance horizontal depende de toda essa área aqui, porque vai ser o deslocamento horizontal do início até o fim do meu lançamento, ok? Então vamos fazer a conta de quanto vale essa área para a gente encontrar qual que é a dependência do parâmetro T0, ok? Então vamos lá. A primeira área eu vou chamar de área 1, a segunda área de área 2 e a terceira área de área 3. Vamos lá. A área 1 é um retângulo de T0 por U. Então eu vou ter aqui, vamos lá, o alcance horizontal, que eu vou chamar de A, vai ser U vezes T0, isso aqui devido à área 1, mais 2. Eu tenho um trapézio de base menor U, base maior U mais A ΔT e altura ΔT, certo? Ó, T0 até o T0 mais ΔT, certo? Então, a base menor U mais a base maior U mais A ΔT sobre 2, lembrando que é a área de um trapézio, vezes a altura, que é o próprio ΔT. Então, lembrando, isso aqui é a área 2. Certo? E a última área aqui é um retângulo de um dos lados é U mais A ΔT e o outro lado é Tζ menos T0 mais ΔT, ou seja, esse comprimento aqui. Então a área 3, que eu vou colocar aqui, vai ser Tζ menos T0 menos ΔT, que multiplica U mais A ΔT. Então essa daqui é a área 3. Ok? Vamos lá. Agora a gente tem que continuar um pouco essas contas para ver qual que é a dependência do T0 nesse alcance. Lembrando, o U é constante porque é a velocidade horizontal do lançamento, o Tζ é constante porque a gente viu que o tempo de voo não vai mudar, dependendo de A, ΔT e T0, ok? Ele disse no item 2 que o A é constante e o ΔT é constante, ok? Então percebam, isso aqui já vai ser constante. Certo? U é constante, A é constante, ΔT é constante. Isso aqui não vai interferir em nada na minha análise, vai ser um valor numérico, dado A e dado ΔT, ok? Agora, o T0 aparece aqui e o T0 aparece aqui. Agora a gente tem que olhar para
como que isso vai ficar no final das contas? Se vai ser linear, se vai ser crescente com o T0, se vai ser decrescente e etc. Então, vamos apagar esse trecho aqui para a gente continuar aquelas contas e descobrir qual que vai ser a dependência do T0, tudo bem? Então vamos lá, primeiro trecho, eu tenho U vezes T0, ok? E o que não tiver T0 eu vou ignorar, porque vai ser constante, ok? Então, ó, menos T0 vezes U mais A delta T. Então vamos lá, menos T0 que multiplica U mais A delta T. E eu vou colocar assim, ó, mais uma constante, vou chamar de C. Porque, ó, como eu falei, U é constante, A é constante, delta T é constante, Tzão é constante e o resto é constante. A única variável que eu estou querendo analisar é o T0, ok? Então eu coloquei tudo aqui numa constante, certo? Agora perceba, eu tenho U T0 menos T0 vezes U. Ou seja, esse cara aqui, o T0, vai cortar com esse menos U T0. E o que vai sobrar da dependência do T0 é menos A delta T vezes T0 mais uma constante que depende dos outros parâmetros, ok? Agora percebam que sendo A positivo, porque eu estou considerando que ele está para a direita, assim como eu fiz no desenho inicial, e o delta T um intervalo de tempo positivo, tudo isso aqui é positivo, então isso aqui é maior que zero. Consequentemente, tudo isso aqui, que é a constante que multiplica o T0, é negativa por causa desse sinal de menos. Ou seja, se eu olhar para a função do alcance horizontal A em função do parâmetro T0, eu vou ter menos uma constante positiva, ou seja, uma constante negativa, mais uma outra constante fixa que depende de todos os outros parâmetros. Ou seja, ele vai depender linearmente do T0, mais uma vez, isso aqui é constante, certo? E ele vai ser decrescente, que é exatamente o que ele fala no segundo item. Para A e ΔT fixos, o alcance horizontal do lançamento diminui linearmente com T0, ou seja, uma constante negativa vezes T0, e por isso a segunda afirmativa ela é verdadeira. Verdadeira. Ok? E a gente tem os três itens verdadeiros, 1, 2 e 3, o que dá pra gente a alternativa E. Então, item E é o correto. Os três itens são verdadeiros. E é isso aí. Galera, nos vemos na próxima questão. Tchau, tchau.